Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Mais um programa inédito para você e cumprindo o nosso compromisso que já nos persegue, vamos dizer assim, desde o dia 4 de maio de 2013, que foi quando nós fizemos o primeiro programa Jovens Pensadores, de dar espaço para os jovens serem ouvidos, falar o que pensam, as suas angústias, os seus sonhos. Nós trouxemos aqui hoje uma jovem pensadora que nós conhecemos lá na Universidade Santa Cecília, uma aluna do 5º ano de graduação em Direito, ela é quase bacharel em Direito, terminando o curso, e ela estava apresentando o seu TCC e eu tive a honra de avaliar o trabalho dela, gostei demais do trabalho dela. É um tema palpitante, um tema que nos instiga, um tema que é grande preocupação atual, que é justamente a saúde mental. Hoje nós temos estatísticas que dão conta de que a principal causa de absenteísmo é as dores na coluna lombar principalmente. Mas nós temos já prognósticos que em 2030 a principal causa de absenteísmo será a saúde mental do trabalhador. A maioria das empresas hoje já, de certa forma, atua na prevenção da saúde física do trabalhador, que, de certa forma, é bem mais fácil o diagnóstico, bem mais fácil a prevenção. Mas a saúde mental, muitas vezes, é a grande causa até da saúde física, do bom relacionamento ou não entre as pessoas no trabalho, a produtividade, a promoção, o incentivo, o gosto pelo trabalho, tudo, o bom humor, né? Tudo isso é fruto da saúde mental do trabalhador. O ambiente pode ser melhorado, as relações, dar espaço para as pessoas falarem, serem ouvidas. Nesse mundo hoje tão rápido, tão acelerado, é tão difícil a gente ouvir as pessoas e também ser ouvido, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso, nós trouxemos a Isabela Maria, uma menina já tão novinha e tão preocupada com a saúde mental. Ela vai falar do TCC dela, o nome, as pesquisas, por que ela escolheu esse tema, e como ela fala muito bem, eu passo a bola para ela. Boa tarde, Isabela. Boa tarde. Um prazer muito grande trazê-la aqui para meu. você falar do seu trabalho maravilhoso. Queria que você falasse o título do seu trabalho, né? Que você até falou, não dá para pôr aí no tema que é muito grande. E por que você resolveu pesquisar desse tema? E o que você foi descobrindo conforme você foi pesquisando? Bem, o meu tema é a falta de vagas em hospitais de custódia, reflexões diante da reforma psiquiátrica no Brasil. Eu escolhi esse tema principalmente por causa da minha mãe. A minha mãe sempre foi a minha grande inspiração. Minha mãe é enfermeira. A minha mãe foi uma das responsáveis por implementar, criar toda a ideia, a estrutura do CAPS na Praia Grande. O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E eu praticamente vivi ali durante a minha infância. Cresci, é muito estranho falar isso, as pessoas acham um pouquinho anormal, né? Mas era porque a minha mãe criou, ela idealizou e ela via isso com um orgulho muito grande. Porque ela fazia... Passou esse orgulho para você. E passou esse orgulho para você mim. Não era uma coisa ruim. Não, imagina. Porque nós estávamos até conversando antes de começar o programa, que as pessoas, quando tem uma dor no pé, uma dor na cabeça, uma dor no peito, vão para o médico. Sim. Mas se elas têm um mal psicológico, elas têm medo de pensar que os outros vão taxar de louca. É isso mesmo? Há motivo para as pessoas terem ainda, século XXI, esse medo de procurar ajuda quando tem alguma dor psicológica? Olha, eu não vou mentir, ainda existe muito preconceito. As pessoas enxergam a saúde mental de uma forma muito arcaica, é quase medieval. Eles acreditam que você tem, às vezes, a saúde mental também envolve depressão, ansiedade, todos esses transtornos são presente na nossa sociedade atual, principalmente entre os jovens. E existe muita vergonha de falar sobre isso, de entender, de lidar, de entender a origem, principalmente da família. Então o CAPS, ele traz esse trabalho que é super legal, onde tem um acompanhamento. E eu cresci vendo a minha mãe fazendo esse trabalho, então para mim era um orgulho muito grande, porque eu
ia trabalhar com ela alguns dias e observava e falava, caramba, olha que coisa legal que a minha mãe faz, olha como ela trata bem as pessoas. E como ela ajuda também. E como ela ajuda, porque para ela não era simplesmente ir lá e fazer o trabalho dela. Não, a minha mãe nunca foi assim, era ir lá, dar o melhor para a pessoa e fazer mais do que isso. Então, ela tinha um trabalho com o prefeito da cidade, que acho que antigamente era o Mourão, não sei, acho que agora não é ele mais, eu não sei muito bem. Mas eles tinham confraternizações de Natal, de Ano Novo, festas. Por quê? Porque para as pessoas que eram responsáveis pela organização e pela administração, não era só importante a terapia, não era só importante a medicação, era mais do que isso. Era inserir a família nesse meio, porque a família precisava entender o que estava acontecendo com aquele indivíduo, até com que a própria família não tivesse um preconceito, não tivesse, enxergasse ele como a pessoa que ele é de verdade, e não pela doença, pela saúde mental que ele tinha naquele momento. E era um trabalho muito legal, era muito bonito de ver. E muitas vezes eu noto, por exemplo, a gente importou um pouco dos americanos essa história dos grupos de ajuda, em que há sempre dois grupos, a do adicto, seja por álcool, seja tem até grupos, as mulheres que amam demais, né? Que também é um vício, ou as que gastam demais, as pessoas que gastam demais, ou viciadas em drogas ilícitas. E aí sempre há uma preocupação de fazer um outro grupo para a família, porque a família não só não está preparada, como às vezes não é do meio, não entende as dores daquela pessoa, né? E por que ela é adicta ou se viciou, enfim. E muitas vezes ela até chega a atrapalhar, né, Isabela? Sim, às vezes a falta de compreensão, de sensibilidade das pessoas. Porque o indivíduo que muitas vezes é dependente do álcool, a família não tem a sensibilidade que deveria ter para tratar desse indivíduo, para ter esse tato do contato, de como vou chegar nessa pessoa, de como eu vou tratar. Porque infelizmente é uma doença. E apesar da gente estar super conversando, ter uma atualização, de ter muita informação, ainda há um pensamento muito antigo de que essas pessoas são doentes porque elas querem, essas pessoas fazem isso porque elas querem. Sem vergonhas, né? Tem um julgamento moral ali também, né? E às vezes não é por isso. É porque essa pessoa tem uma necessidade de escapar, essa pessoa tem um problema que ela não consegue conversar, que ela não consegue exteriorizar e ela precisa fazer isso de alguma forma. Algumas pessoas, a gente tem os exemplos dos pais que eram viciados em drogas durante a gravidez, a criança já nasce viciada. E para você conseguir tratar essa criança é algo muito difícil. E a criança vai crescendo, como você explica isso para ela? Que ela precisa tomar um certo cuidado, porque já existiu essa bagagem que veio dos pais dela. Então é algo que a gente precisa trabalhar mais, até para a pessoa aceitar aquela condição, para ela melhorar, a família, mas todo mundo que está em torno. Porque a gente é muito atingido pelas mídias sociais hoje em dia, né? Todo mundo acha que sabe muito sobre um assunto, que leu um artigo no Facebook, leu alguma coisa numa mídia e virou doutor. Já sabe tudo sobre o assunto. E aí, o seu trabalho, então, já entendi, você foi criada nesse meio e por isso você escolheu esse trabalho, embora você seja do direito. Sim. Alguém pode pensar, puxa, mas o direito, o que tem a ver com saúde? Aliás, nós temos lá, né, o mestrado em Direito da Saúde, e nós sabemos também que é uma área em que a gente discute muito o direito, né? E também porque os operadores do direito tratam com quem? Com gente. E as pessoas têm os seus problemas de relacionamento. Você, por exemplo, vai ser uma advogada da família, você vai ter que ter um pouco de psicologia para tratar com todo aquela bagagem enorme de problemas que vem os avós, aí vem os pais, e aí você conversa com o pai, ele tem razão, depois você conversa com a mãe e vê que ela tem razão também. Então é muito, como eu digo, né, o Facebook e todas as redes sociais, elas enfocam os problemas de uma maneira que parece tudo muito simples. Ou é sim ou é não e acabou. Isso né? É verdade. Aquela solução simplista, simplória, para problemas tão complexos, né? Por que é assim? Nossa, mas são tantos fatores. E você tem que... É muito mais complexo do que para resolver definitivamente, né? Se é que a gente pode falar em definitivo nessa vida, você tem que ir na causa. Aliás, por conta desse evento que aconteceu
aí há uns dias lá na nossa universidade, houve uma discussão no nosso grupo de pesquisa, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Sobre o suicídio, e conversamos exatamente sobre isso. Como fazer um projeto de prevenção. Então, você tem que ter todos os profissionais de todas as áreas, porque todos esses olhares vão ajudar a você resolver um problema que é tremendamente complexo. E também não existe uma causa só. Se suicidou, o pai não dava atenção, a mãe não dava atenção, a escola deu um 0 para ele, a namorada desmanchou com a namorada. Cada suicida, cada jovem, cada pessoa, porque não é só jovem. Eu tive aqui um amigo meu querido, que eu vou mandar um beijão para ele, o meu querido Luiz Fernando Almeida, que também já veio falar aqui de suicídio, ele tem até uma peça sobre o assunto. E o índice de suicídio nas pessoas acima de 50 anos, principalmente homens, é muito grande. Sim, eu vi uma pesquisa recentemente que diz por essas pessoas não terem mais, às vezes precisam voltar a trabalhar, precisam administrar a família novamente, não conseguem um emprego, é a única saída para eles porque se sentem envergonhados de não conseguir administrar a família como eles acreditam que deveriam. Como é que com 50 anos eu ainda estou procurando emprego? Né? Aí dá aquela crise da meia-idade, a sensação de fracasso, a nossa sociedade cobra demais, padrões que nunca encontrei ninguém que se encaixasse, não é verdade? Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já, e a Isabela vai nos contar por que ela escolheu, já falou porque estudou esse assunto, e por que exatamente há esse problema nos hospitais de custódia, e por que o tratamento ambulatorial pode, de certa forma, minorar o sofrimento dessas pessoas. A gente volta já. Você é usuário de drogas, mas é contra a violência. E jamais pensou em apontar uma arma para alguém. Aí, acabou. Vou buscar mais. Mas quando você usa drogas, é inevitável. Você contribui para a violência. Isso porque o dinheiro utilizado para comprar drogas é o mesmo que os criminosos usam para comprar armas. 70% dos assaltos e assassinatos tem a ver com o consumo e o tráfico de drogas. E o pior... Perdeu, mané! Reto aí, pô! Bate o celular, rapaz! Um dia essa mesma violência pode chegar até você. Tá pensando que eu vou ter pena de você, compadre? Não seja parceiro do crime. Voltamos e a Isabela vai nos contar como é que é essa história aí da falta de vagas nos hospitais de custódia e como o tratamento, a exemplo do CAPS, né, como ela estava falando, e o tratamento ambulatorial, será que resolve? Será que ajuda? Como é que é isso, Isabela? Então, é uma questão um pouco nebulosa, né? Porque a gente tem um conceito histórico, eu prefiro começar falando um pouquinho sobre a história da loucura, como a gente conhece, que começa lá na Idade Média, ou ainda um pouquinho antes, nos períodos da Grécia ou da Roma, lá da ascensão deles, quando eles tinham uma grande concepção sobre o politeísmo e sobre os conceitos divinos, surge dali. Ali já começa o problema. Por quê? Porque ali
o indivíduo que tinha um problema ou distúrbio mental, ele era exilado. Ou se não era exilado, pelo próprio conceito do politeísmo, de vários deuses, eles acreditavam que era um canal, uma conexão entre o Deus, uma conexão entre, às vezes, o divino, entre o espírito, e eles usavam isso dessa forma. Com a entrada da Idade Média, houve um pouquinho da quebra desse lado, até porque a gente tem a fase da Igreja Católica, da ascensão do catolicismo, a gente tem a Idade Média, o surgimento das cidades. E a Igreja, com a dominação da Igreja, a Igreja deixa de dar o auxílio a esses indivíduos, tanto que eles eram proibidos de entrar nas igrejas, eles ficavam exilados, foram criados barcos onde essas pessoas, junto com leprosos, junto com ladrões, qualquer indivíduo que fosse considerado desajustado ou diferente ia para lá. Esse quadro só mudou com o começo da Idade Moderna, com a Revolução Francesa, com os pensadores franceses, com o Iluminismo, que foi a ideia de retomada mesmo dos conceitos filosóficos, dos conceitos de desenvolvimento psicológico. A evolução do indivíduo foi retomada nesse período. E a partir desse momento que a gente começa a entender esse indivíduo, porque não existia uma separação entre o louco, como eles chamavam, e o infrator. Eles eram indivíduos que eram colocados no mesmo lugar, eram colocados numa cela e eram jogados, e a chave trancava e jogava fora. Não existia mais nada. E é muito triste porque não existia. Enfim, não sabiam o que fazer com a pessoa. Não sabiam o que fazer. Jogava fora. Jogava fora. E essa pessoa às vezes era torturada, ela era humilhada, ela não tinha os direitos humanos que eram garantidos. Apenas lá pra frente, com a perpetuação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e com a percepção da importância desses direitos, que foi quando começou a mudar o quadro. Porque nos anos 30, nos anos 40, com a entrada dos manicômios judiciários, esses indivíduos ficavam lá e não recebiam apoio, não recebiam tratamento, não recebiam nada. Isso só mudou mais ou menos com a reforma antimanicomial e também com a mudança do Código de Processo Penal, lá em 84, que é quando a gente tem essa quebra dessa visão. Então isso é um conceito muito histórico, é muito marcado, porque não existia uma necessidade de entender o que é esse indivíduo e por que ele está fazendo isso. Ninguém queria entender, eles queriam penalizar. Mas se livrar, né? Se livrar. Só que as pessoas esquecem que a pena, como a gente conhece, ela não tem só o caráter de penalizar, tem um caráter de ressociabilizar o indivíduo. Então, cada vez mais, mesmo com a reforma antimanicomial, com a reforma do Código de Processo Penal, isso começou a existir uma insegurança muito grande no judiciário, porque não existia, com o novo código, não existia só a ideia de que esse indivíduo deveria ser internado, mas existia já a ideia do tratamento ambulatorial, que era pouco utilizado, porque o judiciário não se sentia seguro, acreditava que esse indivíduo ia voltar, ia fazer de novo, de novo, de novo, só que não procurava entender o porquê que ele fazia aquilo. E aí é que vem o problema. Não entendendo, a gente só consegue fazer decisões iguais que não vão ajudar em nada, porque daqui 5, 10 anos esse indivíduo está na rua. E aí, o que ele melhorou como ser humano? Não melhorou nada. E com essas... Às vezes até piora, né? Às vezes Na até maioria piora. das vezes até piora. E com essas decisões reincidentes sobre o manicômio judiciário, sobre ir para o hospital de custódia, eu comecei a perceber que, por exemplo, no Brasil, atualmente, existem 28 hospitais de custódia. Só que no Acre não existe hospital de custódia. E existem mais ou menos 3.500 vagas para hospitais de custódia, quando 3.700, em média, pessoas são apenadas com esse tipo de sanção. Como um indivíduo, a gente calcula mais ou menos, vai ficar inserido no mesmo lugar, no mesmo quarto, com 2, 3 pessoas? Que tipo de tratamento ele vai receber? E é isso que aborda no livro de Inspeções ao Manicômio Judiciário, que é um livro um pouquinho antigo, de 2011, mais ou menos, e o último censo, publicado pelo sistema penitenciário. Isso mostra que pelo menos 1, 2, 3 indivíduos estão convivendo no mesmo ambiente, e isso não é salutar, porque eles não recebem tratamento, eles não recebem terapia, eles não recebem acompanhamento adequado. Se para uma pessoa já é difícil, imagina para 4 no mesmo ambiente. Então, essa é a grande questão do meu TCC, é demonstrar que existem esse número limitado de vagas, cada vez mais indivíduos são alocados nesses locais. Esses indivíduos ficam abarrotados, o judiciário fica abarrotado. Que tipo de melhora há? Não há melhoras.
É aí que entra o ponto tão legal do CAPS, tão legal dos Centros de Atenção Psicossocial, do NAPS. Porque eles estão aí para servir de apoio e as pessoas não conseguem perceber, não conseguem tirar esse preconceito que existe do tratamento ambulatorial, porque muitas vezes o tratamento ambulatorial faz um trabalho excelente com o indivíduo, e não só com o indivíduo, mas com a família. Então o meu TCC vem para mostrar que existe uma relação tanto histórica, tanto social, tanto psicológica, com a atuação do Estado, a atuação do indivíduo e a atuação dos hospitais de custódia e do Centro de Atenções Psicossociais, que são os CAPs, os tratamentos ambulatoriais. Eu tenho impressão, Isabela, que ainda está naquela memória coletiva, né, que a biologia diz que vem na célula, né, a memória que vem dos ancestrais, né, aquele medo da pessoa chamada por louca, né, que pode agredir, que pode matar, ou então até o medo do desconhecido, porque às vezes ele vive num mundo que ninguém entende, ele fala coisas que ninguém entende, então segrega, tá trancado, eu tô seguro, ou segura, né? Então, quando você coloca o ambulatório, né, que nada mais é do que um tratamento em que ele fica em casa com o afeto da família e diariamente, uma vez por semana, conforme a prescrição médica e psicológica determina, vai aos centros para obter orientação, terapia individual, terapia coletiva, familiar, né? Terapia em grupo, para que as pessoas possam interagir e ele também possa começar a conviver socialmente. Então, acho que a pessoa fica com medo, tudo bem, enquanto ele está ali, tá bom. E quando ele volta para casa? Aí é que é importante, né, Isabela? O tratamento da família também, porque ela também fica atemorizada. Com certeza. Ela não conhece, ela não tem a técnica. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa aprender a lidar com o que a gente não conhece. A gente precisa aprender a lidar com o desconhecido. Porque se a gente não lidasse com o desconhecido, a gente não ia descobrir a penicilina, a gente não ia ter as mudanças legislativas que a gente precisa, a gente não ia descobrir o carro, o avião. Isso tudo foi lidar com o desconhecido. E lidar com o desconhecido é também lidar com as concepções e as diferenças e os estudos da mente. A gente precisa do apoio familiar, porque a família, como a própria Constituição diz, é a base de tudo. Se a família não ajudar esse indivíduo, se a família não se mostrar disposta a entender, então vamos sentar, vamos lá, vamos saber o que estava acontecendo, vamos ver o que o médico, acompanhar as consultas, acompanhar o tratamento, participar da vida dessa pessoa, essa pessoa não vai melhorar. Por quê? O que acontece? Muitas vezes essa pessoa, ela é assim porque ela tem um trauma de família, porque ela sofreu um abuso, porque ela tem uma marca, uma dor muito forte da infância, porque ela sofreu inúmeras coisas que durante a vida fizeram ela chegar naquele ponto. E que eu não posso julgar essa pessoa, o porquê ou como ela chegou nesse ponto. Eu posso tentar ajudar, eu posso tentar auxiliar essa pessoa para que ela não faça mais aquilo e para que ela entenda. Por quê? Porque a inimputabilidade é uma pessoa o quê? O código define, é uma pessoa que com um retardo mental, uma dificuldade de se determinar, ou ela não consegue. Mas o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a melhorar? É isso que existe uma grande dificuldade dos outros entenderem, que não é simplesmente pegar esse indivíduo e jogar ele numa cela, não, é entender o que esse indivíduo fez, estudar, tentar mostrar para ele. Agora, realmente é um indivíduo que é muito perigoso para a sociedade, ele não tem condição de melhora, porque acontece, a gente sabe, existem vários casos de indivíduos, o maníaco do parque, sim, é uma pessoa que não tem condição de viver em sociedade, tudo bem. Irrecuperável. Coloca esse indivíduo mas não com é uma terapia, a maioria. Não é a maioria, mas coloca esse indivíduo com uma terapia, mostra para ele, estuda isso, desmistifica isso. Apesar dele ainda estar recebendo tratamento de internação. Não é simplesmente internar e esquecer que essa pessoa existe. Claro. Até porque a gente não tem a perpetuação da pena no nosso Código Penal, Isso não existe. Exatamente. E muitas vezes é o que acontece. Tanto que a gente vê várias notícias, várias fotos, vários jornais fazem matérias dos próprios hospitais de custódia. Como é degradante o ambiente, como é degradante o local onde essas pessoas convivem. Faz acho que faz um pouquinho mais, uns 5 anos, acho que foi a Record que mostrou como era
manicômio judiciário, entre aspas, e mostrou como esses indivíduos ficavam, como eles não tinham um acompanhamento adequado. E é importante a gente chamar a atenção para mostrar, opa, isso é importante porque isso atinge a sociedade. E se isso atinge a sociedade, isso é importante para mim porque eu faço parte da sociedade. Exatamente. Então, Exatamente. é uma coisa que a gente precisa discutir, sim, não só do aspecto da saúde mental, do aspecto da medicina, mas dentro do direito, que a gente precisa fazer com que o sistema perceba, como o sistema se adeque à nossa nova realidade. Porque muitas vezes só um sistema penalista que eu quero punir, eu quero segregar... ainda aquela visão antiga da vingança, sim. né? Então você fez errado, você agrediu a sociedade. A lei do talião, né? Isso, então a vingança é você ficar preso, e aí a vingança é tão grande porque você vê... o nosso sistema não prevê pena dupla para um crime só. E não obstante, quando a pessoa é presa, a gente vê muita gente falando, não tem nem que pôr médico para essa pessoa quando ela fica doente, e deixa ela lá até morrer, não dá nem comida. Inclusive, quando eu dava aula de direito para meus alunos, eu falava para eles, olha, você tirou a liberdade, porque aqui a gente não pode tirar a vida, que já é o segundo direito humano mais importante, fundamental. Em países que a pena de morte é a vida. Como aqui a gente não tem pena de morte, é o segundo, que é a liberdade. Só que aí as pessoas querem que o cara passe fome, que o cara não estude, que o cara não aprenda uma profissão e que se ele ficar doente não traga médico. Olha quantas penas numa pessoa só. Então ainda você percebe que ainda aquele lance da vingança, sim, que ainda vem, né, que é bíblico, sim, né, com e certeza. Que Jesus lá atrás, há 2018 anos, se as informações que nos chegam estão corretas, revogou, porque ele veio e acolheu, e revogou o Velho Testamento, né? Algumas pessoas dizem que não, mas revogou, e isso lhe custou a vida, porque se esperava um vingador, né? Um justiceiro, um Messias era um justiceiro, um guerreiro, e veio um pacificador, uma pessoa que perdoou todo mundo e acolheu todos numa época que ninguém ligava para criança, ele acolheu as crianças, ninguém ligava para a mulher, que a mulher era cidadã de segunda classe, ele acolheu as mulheres, e ele foi o primeiro feminista, porque ele apareceu para quem quando ele ressuscitou? Para as mulheres em primeiro lugar. Eu deixo aqui essa mensagem para vocês, nós estamos terminando o programa e trouxe aqui para vocês uma jovem pensadora maravilhosa, a Isabela, que vai voltar mais vezes, já propus aqui um trabalho com saúde mental para ela o ano que vem, estou chamando ela para o meu grupo, que nós vamos aprontar muito o ano que vem, que é importante trabalhar esse assunto. Muito obrigada, Imagina, Isabela, eu que agradeço. pelo seu trabalho maravilhoso que a sociedade agradece. Uma menina que fala muito bem, uma jovem pensadora. E você, espero que tenha gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente, sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!